Boa noite, o meu nome é Sónia, trabalho nos laboratórios NIAM, sou gestora de redes sociais e hoje vamos estar a conversa com a doutora psicóloga Joana Meira. A menopausa realmente é uma fase importante e nem sempre fácil da mulher portanto estamos aqui para falar exatamente disso, de como às vezes é difícil não só fisicamente mas também psicologicamente e de certeza quem passa pela menopausa sabe exatamente do que estamos a falar, não é? Olá! Olá, boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem? Está tudo bem contigo, Sónia? Também, obrigada. Desde já quero muito agradecer a participação por ter feito esta gentileza de ter este direto connosco. Acho que é muito importante, não só para as pessoas que estão na menopausa, como as pessoas que ainda vão entrar. E acho que para começar eu vou-lhe pedir que se apresente um bocadinho também para as pessoas a conhecerem. Eu já me apresentei, o meu nome é Sónia, trabalho nos laboratórios NIAM, sou gestora de redes sociais e vou só apenas aqui orientar um pouco a conversa e fazer aqui alguma interatividade, mas essencialmente é para a doutora Joana falar, que é psicóloga, está bem? E também qualquer questão que tenham, por favor, vão questionando, está bem? A qualquer momento também posso interromper e vou perguntando, ou então deixamos para o fim. Mas façam com que este direto também seja um pouco interativo, porque estamos a fazer isto para vocês, está bem? Que estão desse lado, que tantas vezes nos dizem por mensagem privada aquilo que têm sofrido com a menopausa e aqui é o momento ideal para partilharem connosco, está bem? Pronto, não vou falar mais. Vou então passar a palavra para a Joana, que me permitiu falar por tu Sim. e tratar por Joana. Então, queria primeiro então fazer assim uma breve introdução da sua profissão, onde é que trabalha, também para as pessoas a conhecerem um pouco, por favor. Ok. Então, o meu nome é Joana Meira, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho na Câmara de Cascais com adolescentes dos 10 aos 30 anos. Também trabalho em âmbito privado, onde trabalho no método com nutrição com Diana Diniz. Trabalho a nível do comportamento alimentar, da forma emocional, da compulsão alimentar. Também sou terapeuta de mindfulness, também é uma área que eu trabalho bastante, mindfulness, mindful eating, é mais estas as minhas áreas de intervenção. E para quem não conhece essa parte, que eu pessoalmente não conheço muito bem, isso é o quê? O mindfulness? Sim, por alto, só para termos noção. Eu pelo menos não conhecia. Não conheces? Ok. O mindfulness é uma técnica do género da meditação, de género de atenção plena, que ajuda-nos a viver mais no presente. Assim, fazendo uma introdução rápida, porque ótimo. Começa a falar Isso é bom. Até pode ser uma mais-valia aqui para quem também tem menopausa e sofre tanto com estes sintomas e físicos e psicológicos. Pode ser uma estratégia até para aprender a lidar com os sintomas psicológicos que provoca a menopausa. Por exemplo, se nós analisarmos o nosso dia-a-dia, nós passamos muito tempo ou a pensar em coisas do passado, em coisas que aconteceram, ou então em coisas do futuro. E muitas vezes isto traz-nos o quê? Ansiedade, depressão. Pronto, e o mindfulness é uma técnica... Irritabilidade, não é? Que muitas vezes o mindfulness ajuda-nos a trazer a nossa mente cada vez mais para o presente, para estarmos no presente, ou seja, no aqui e do agora. É uma questão também de treino. O mesmo quando vamos ao ginásio treinar algum músculo, o nosso cérebro também é um músculo, e é treinar o nosso cérebro para estar mais presente através da respiração consciente. São apenas técnicas de respiração, em que podemos fazer em qualquer lugar, que nos sintamos confortáveis e focarmos apenas na nossa respiração. Interessante. Ter o nosso tempo também é importante, não é? Eu penso que também seja muito, muito importante. Estar na nossa própria companhia, também temos um tempo para conseguirmos perceber o que é que se passa com as nossas emoções. E que é a melhor companhia que se pode ter. Exatamente. Olá, boa noite. Estamos aqui a dizer olá, boa noite, boa noite. Ponham corações, está bem? Para o direto também não ir abaixo, também nos ajudar aqui a ter uma interatividade. Ou façam algum comentário, está bem? Porque é sempre importante termos aqui uns coraçõezinhos aqui deste lado, aqui, porque assim sabemos que o direto não vai abaixo, está bem? Então vamos então começar se calhar pelo início, não é? Algumas mulheres que nos acompanham na nossa página da pré-menopausa sabem o que é menopausa, porque infelizmente ou felizmente também já estão a passar por essa fase, porque nem toda a gente sofre com menopausa, não é? Por isso é que eu disse felizmente ou infelizmente. Se calhar começávamos então pelo início, não é? O que é exatamente a menopausa? Ok. Pronto, o que é a menopausa? Assim, biologicamente falando, a menopausa é um fim do ciclo reprodutor da mulher, ou seja, representa a última menstruação da mulher.
e é uma fase de transição. Eu julgo que é a parte do envelhecimento que incomoda mais as mulheres, porque realmente apresentam aqui muitos sintomas físicos e psicológicos, não é? E sendo uma fase de transição, por muitas mulheres, é muitas vezes vivido com muita insegurança e com muita vulnerabilidade. Ou seja, é uma fase muito difícil. Até podemos assemelhar um bocadinho à nossa fase da adolescência, onde está a haver grandes transformações dentro de nós. Esta fase da menopausa, apesar de... Hormonal, não é? A parte hormonal que anda aqui. Sim. A fase hormonal também é uma fase aqui diferente para a mulher, onde vê grandes alterações a nível físico, não é? No envelhecimento, da pele, o corpo, das coisas que também consegue fazer, a nível da memória, também há aqui algumas questões e, para além de tudo, também aqui as alterações hormonais, não é? A mulher deixa de produzir o estrogênio, não é? Que é o responsável pelo nosso ciclo menstrual, e isto tem aqui algumas consequências, ou seja, as mulheres ficam mais sensíveis, há aqui flutuações do humor, não é? Entram aqui mais facilmente em estados de melancolia, de depressão, surgem também depois as dificuldades em dormir, ou seja, é um processo. E muitas vezes, desculpa interromper, mas muitas vezes os sintomas físicos, não é? Afetam os psicológicos, porque muitas vezes ou a irritabilidade, que estavas a dizer, é um pouco também porque, lá está, como temos a parte física, também ficamos sem muita vontade, seja do que for, não é? Eu digo porque... não é para o dia. Exato, exatamente, afeta tudo. E não só a própria pessoa, também os que nos rodeiam também acabam por sofrer um pouco com os sintomas da menopausa, tanto físicos como psicológicos. Sim, lá está, porque este desconforto físico, para não falar muitas mulheres mencionam que é os calores, não é? Acho que é um dos sintomas mais relatados. Este desconforto físico tem consequências no bem-estar e na qualidade de vida da mulher. E o que é que isto lhes provoca também? Muito stress, ou seja, muita frustração, acabam por ficar muito ansiosas, muito também, que é até pouco falado, porque cá está, isto é um tema que começou a ser falado mais hoje em dia, porque antigamente as mulheres viviam isto muito em silêncio, não podiam dizer, era uma vergonha. Verdade, verdade. Mencionar. Era mesmo um tabu. Era mesmo um tabu. E pronto, ao longo do desenvolvimento da mulher na sociedade, não é? Começou a ser um tema mais falado e mais estudado e até mais divulgado, ainda bem, porque um dos modos de aprender a lidar com a menopausa é ler sobre o que é que acontece connosco, não é? Biologicamente e psicologicamente, e também ter a oportunidade de partilhar com outras mulheres que estão a passar pelo mesmo, porque as estratégias que utilizam com elas também podem servir para nós. Mas como eu estava a dizer, Sónia, este desconforto físico, para além disso, outra das coisas importantes que é pouco falada é a parte também da perda da libido, não é? Estavas a falar há pouco como é que as pessoas à volta poderiam então reagir e lidar com... Sim, estar afetadas com isso, não é? E isto acaba também por criar grande frustração, pronto, porque já não consegue estar com o parceiro da mesma forma, depois vem o stress, a ansiedade e... muitas vezes também a depressão, porque lá está, acontece tudo ao mesmo tempo e acontece tudo de uma forma muito rápida. Verdade, peço desculpa que eu de vez em quando tiro o som porque eu tenho aqui uns cãezinhos aqui a ladrar aqui ao lado, então é para não atrapalhar no direto. Mas verdade, porque é isso mesmo, que não só, porque de certeza que mesmo que nós não estamos na menopausa, mas de certeza que quem não está, também tem familiares, de certo, que já tiveram e que já passaram também por fase e que muitas vezes nós dizíamos alguma coisa e a pessoa ficava extremamente irritada e nós nem percebíamos o porquê. Ficávamos assim muito, muito expectados a olhar para a pessoa e sim, também temos casos em que realmente os maridos também reclamam, não é? Do facto desta fase ser muito complicada. Mas principalmente para quem está, não é? É que ainda é mais complicado. Ou seja, para os outros ainda é, mas para nós... e digo para nós porque de certeza que também, se Deus quiser, ir lá chegar, não é? E portanto é assim uma fase que não é fácil nesse sentido. Outra coisa que eu acho que aqui é interessante, que daí temos de convidar também para a parte psicológica, porque realmente esta parte psicológica é extremamente importante, porque cada vez fala mais na saúde mental.
mas esquece que muitas vezes essa saúde mental é afetada exatamente porque há outras coisas, não é? Por detrás, não é só porque de repente acordamos de repente e achamos que não estamos bem psicologicamente. Lá está aquilo que estávamos a dizer há pouco, ou seja, esta parte da menopausa efetivamente afeta e não é uma ilusão. Sim, sim. Imagina, a menopausa tem mesmo um grande impacto na saúde mental da mulher, porque como tem na qualidade de vida, não é? E, ou seja, há outras coisas aqui que temos que ter em atenção, não só os sintomas físicos, mas também a história de vida da mulher, ou seja, outros aspectos, ou seja, também o que é que ela está a atravessar naquele momento. Nós em psicologia chamamos muito estas questões o ninho vazio, ou seja, a mulher, Como? ninho vazio. Ninho vazio, não é que Sim, porque de repente, ou seja, normalmente a menopausa começa aqui por volta dos 50 anos e pronto, e o que é que acontece nesta altura de vida das mulheres? São confrontadas, para além dos sintomas físicos que nós já falámos, também com a saída de casa dos filhos, muitas delas mais para a frente com a reforma, com a diminuição de compromissos, de tarefas para fazer, não é? Começam também aqui muitas vezes o aparecimento de doenças. Noutros casos também a viuvez, não é? Isto são tudo aspectos que nós temos que ter em conta na vida da mulher. Não só os sintomas físicos, mas também o que é que ela está a atravessar naquele momento, não é? Passa a ser uma nova fase de questionamento, ou seja, quem é que eu sou? O que é que está a acontecer comigo? O mesmo que acontecia na adolescência, quando andávamos aqui à descoberta de quem é que nós éramos e da construção da nossa personalidade. As mulheres chegam aqui aos 50 anos, 60 anos e têm que estabelecer novos propósitos, novas formas de viver o seu dia a dia, porque realmente há aqui grandes transformações na rotina, nas suas próprias vidas, não é? Porque lá está, os filhos, saber lidar com o que estão a sentir, com o facto dos filhos saírem de casa. Como é que... Sim, e também uma coisa também muito específica e que vou falar abertamente porque acho que temos que ter essa liberdade para falar. No início da nossa adolescência descobrimos os pensos e o período e tudo o que afetava essa fase e como isso também nos mudou, não é? Aqui nesta fase também é muito isso, porque é descobrir uma nova forma de também lidar com as perdas de urina. Portanto, isso também é uma forma também desconfortável, que deixa a mulher desconfortável e que também influencia bastante, não é? Porque também não vamos estar muito à vontade nas coisas onde estamos e eu penso que isso será complicado. Sim, e por acaso estava aqui a ler um comentário que realmente é verdade. A mulher já tem que gerir tanta coisa no seu dia-a-dia, a família, o trabalho, e lá está, nesta altura da menopausa ainda é tudo ainda mais exagerado, né? Ainda é tudo mais sentido com mais força. É verdade, é verdade. Obrigada, Tânia, porque realmente é uma boa verdade. Já sofremos com tanta coisa, temos tantas coisinhas e é mais uma para nos aborrecer. Verdade. E realmente isto acontece, lá está, a mulher ter que, nestas alturas, ter que saber gerir aquilo que sente, lá está, com menos ocupações, ter mais tempo para pensar, os filhos não estão em casa, já não têm que tomar conta deles. Mas também tem uma fase em que eu digo por mim, não é? Nós quando estamos a trabalhar temos muito esse desejo, vamos estar na reforma, vou ter tempo para mim, vai ser incrível, vou a qualquer lado. Mas o curioso é que eu tenho visto, e não sei se é das gerações mais antigas, porque agora para a frente vamos ter gerações mais novas, mais modernas, com tecnologia, se calhar vai ser um pouco diferente. Ou não, ou vai ser pior. Mas a questão aqui é, isso também não é, isso também afeta muito também o psicológico, ou seja, nós temos aquela ideia que vamos chegar lá e vai ser tudo impecável, chegamos à fase da reforma e pensamos, não, isto afinal não é assim tão bom, eu não estou bem comigo, estou sozinha finalmente e não sei gerir com isto tudo. Isso é a expectativa que nós também colocamos, como é que será a fase da reforma, está sem fazer nada, com a representação de estar de férias, mas depois quando lá chegamos, lá vem a nossa dificuldade também em saber parar, no caso das mulheres, não é? Visto que somos aqui durante a vida multifacetadas, não é? É o trabalho, é os filhos, não é? Depois chegamos à altura da reforma em que, se calhar, temos que parar e olhar mais para nós e depois pensamos, bem, o que é que eu vou fazer?
O que é isto que eu estou a sentir? Ou seja, E de repente começamos a ver defeitos em todo lado, não é? Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, que de repente há montes de sintomas que eu não estou habituada e muitas mulheres até pensam, isto se calhar eu já tinha, agora é que estou a reparar melhor e não é bem assim às vezes. sim, porque lá está, isto também temos que analisar a história clínica da pessoa. Muitas vezes, normalmente as pessoas que sentem estes sintomas com mais ênfase são pessoas que já tiveram depressões, que já tiveram algum tipo de doença mental, algum transtorno de ansiedade, e então, nestes casos, a forma como vão lidar com estas situações vai ser diferente. Temos que também, lá está, a percepção como a pessoa vai lidar com os sintomas da menopausa, tanto físicos como psicológicos, depende muito das experiências da mulher e também da sua bagagem emocional, ou seja, de tudo aquilo que ela já foi atravessando ao longo da vida. Sim, porque nós não desaparecemos assim, não é? Nós trazemos um. Somos como as tartarugas, temos a nossa carapaça sempre aqui. Exatamente. E andamos sempre com ela, depois é que nós percebemos mais tarde se fez sentido, se não fez sentido, isso muitas vezes, lá está, a parte da psicologia, essa parte interessa muito, essa parte aí acho que é muito interessante, porque faz todo o sentido, não é? Eu acho que é por isso também que estamos aqui a abordar este assunto, porque realmente é fundamental. Não é só na menopausa, acho que é uma boa reflexão. E outra coisa curiosa também que eu lembro-me perfeitamente da minha mãe quando esteve na menopausa, e agora falando assim um pouco pessoal para também dar um exemplo. Eu via a minha mãe a comer muito compulsivamente, ou seja, comer sem. Penso que seja a chamada fome emocional, ou seja, aquela vontade de comer que eu sabia que ela nem tinha fome, porque aquilo era demasiado, era exagerado, e eu muitas vezes até dizia, ai mãe, mas porquê que estás assim? E não entendia, mas isso também um pouco faz parte desta fase, não? Sim, isto faz parte em qualquer fase da mulher e com qualquer pessoa, né? Todos nós podemos ter fome emocional e sofrer de compulsão alimentar. Se bem que aqui na menopausa, lá está, isto é sentido de outra forma. Também porquê? Porque o nosso corpo já não responde da mesma forma. O nosso olhar para o corpo já vai ser diferente, as dietas, ou seja, já não vão resultar tão bem e às vezes pode levar aqui episódios de fome emocional ou compulsão alimentar. Eu vou só distinguir as duas porque às vezes há confusão. A fome emocional, ela desponta quando nós temos uma vontade específica de comer algum alimento. Ou seja, ela serve como um apaziguador de emoções que nós não queremos sentir, que nós não queremos lidar com elas e que nós vamos então silenciá-las com comida. Quem nunca, não é? Sim, verdade. Até aquela parte dos doces, não? Aquela parte específica dos doces que nos apetece. Carência, se calhar, ou não é carência de física, eu digo às vezes de alguma coisa que nos falta na vida e compensamos ali, não sei, estou a dizer algum disparate, interrompo. Não, está certo. A fome emocional é mesmo isso, é como fosse um prémio para nós próprios, ou seja, irmos comer um determinado alimento. Por exemplo, acontece muitas vezes, acabamos de almoçar, já não temos fome, mas se calhar estou estressada ou estou aborrecida e se calhar para consolo, olha, vou comer um bolo, mas nem sequer tenho fome, não é? Só porque sim, só porque não consigo lidar com o que estou a sentir internamente e preciso ir apaziguar isto com uma coisa muito específica. E normalmente isto a fome emocional é um impulso. É um impulso que é difícil de ser contrariado, claro que conseguimos contrariá-lo, mas que tem que ser respondido automaticamente. Ou seja, eu tenho que comer já um chocolate. Ao contrário, a compulsão alimentar é diferente. A compulsão, quer dizer, a dispão vem da fome emocional, mas é a forma como nós vamos comer muito rápido um determinado alimento em grandes quantidades. Por exemplo, Essa alteração hormonal também tem um pouco a ver com isso ou não? Sim. Ou seja, como estamos a falar especificamente da menopausa, pergunto isto porque, como há aquelas alterações todas, não é? Se isto de alguma forma também faz com que haja essa compulsão alimentar. Não sei se estou a dizer, mas estou a perguntar. Sim. A compulsão alimentar também vem de alteração hormonal, não é? Por isso, na menopausa, como isto também acontece, ainda também piora estes casos de compulsão. E nestes casos de compulsão, o que é que acontece? Não é comer um chocolate. Comer um chocolate não é ter um episódio de compulsão alimentar. É se nós comermos 3 ou 4.
assim de seguida. E o que é que acontece? Nós comemos de forma muito rápida e não damos tempo ao nosso cérebro de processar o alimento que estamos a comer, não é? Ou seja, ingerimos. Normalmente, por exemplo, quando estamos muito ansiosos, temos aqui tendência a ir buscar alimentos mais crocantes. Ou seja, é como fosse para tirar a atenção da ansiedade para o alimento e acabamos por comer e quando damos por nós já foi o pacote inteiro. E nem sequer pensámos sobre aquilo que estávamos a comer, nem sequer o sabor. Sim, foi só mesmo um gesto de... Compulsão. Um gesto? Compulsivo, não é? Temos que terminar aquele pacote, lá está, não estou a conseguir lidar com aquilo que eu estou a sentir e então acabo por estar a comer e aliviar a ansiedade ou a emoção que eu estiver a sentir no momento com este comportamento. E não é apenas só comer um chocolate. Comer um chocolate toda a gente apetece de vez em quando comer. Ou há pessoas todos os dias, mas temos que nos controlar por vezes. A compulsão alimentar é comer um chocolate, uma tableta inteira e depois ir comer outra. Ok, portanto, é não termos aquele, como é que se diz, aquela ligação, não é, peço desculpa se disser algum disparate, corrige-me, mas é como se tivéssemos aqui uma maquinazinha do cérebro com a nossa boca, não é? Em que normalmente quando nós estamos cheios dá aqui um sinalzinho de já chega, mas a ideia que eu tenho quando falamos em compulsão é que não existe isto, ou seja, se calhar existe, mas nós não estamos... Não está a ligar, não está a ligar. Então, o que acontece nestes episódios de compulsão é que nós não estamos a comer de forma consciente. É muito inconsciente. Nós nem sequer sentimos o sabor da comida, porque realmente aquilo não é fome. Lá está, é a ansiedade, é a emoção a falar que nós queremos distraí-la com a comida. Porque acontece muitas vezes em episódios de compulsão, eu pergunto, então o que é que lhe sabia aquilo que comeu? E a pessoa nem sequer se lembra. Porque foi um impulso do momento e os impulsos normalmente são coisas que são difíceis de controlar, não é? Sim, e uma coisa curiosa, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, no cinema, quando nós estamos a ver um filme, e eu sinto muitas vezes isso, por exemplo, estamos a ver um filme e o filme é extremamente de ação e cria-nos ali uma ansiedade, lá está, a tal coisa de às vezes estamos a comer pipocas como se não houvesse amanhã e nem sequer tínhamos fome, era aquilo que foi mesmo. Lá está o tal que estava a dizer, não é? O tal pico de ansiedade que nos dá e que nos faz esta. Sim, ou é mais que isso? Não, muitas vezes também provocado pelo filme que estamos a ver. Quem nunca, quando está a ver um filme de terror que está ali naquela adrenalina, começa a comer as pipocas muito mais rápido, não é? Sem sentir o seu. Sim, é verdade. E às vezes também é questão de hábito. Já temos aquela representação de quem vai ao cinema tem sempre que comprar pipocas, não é? Verdade. Psicológico. É psicológico, mas lá está. Se estivermos aqui em algum processo de perda de peso, por exemplo, podemos ver outras opções mais saudáveis. Ou seja, temos o mesmo comportamento, mas se calhar com alguma coisa mais saudável. Ok, então, mas se uma pessoa então, com a menopausa, chegasse ao pé da Joana e dissesse, olha, realmente não sei o que é que se passa, eu ando os sintomas todos físicos, mas além dos físicos eu sinto-me mesmo psicologicamente afetada. Afetada porque, não sei, não tenho bom humor, irrito-me facilmente, realmente tenho essa compulsão alimentar. O que é que era aconselhado? Ou seja, pedir realmente ajuda, não é? Uma psicóloga, que seria claro. o ideal. Mas qual era a primeira abordagem, assim, não falando, claro, clinicamente certinho, porque isso teria que ser caso a caso, mas no geral, qual era o primeiro conselho que se daria? Assim, primeiro, a primeira coisa a fazermos em terapia era aquilo que eu estava a te dizer há pouco, é analisar em que fase de vida é que a mulher está, o que é que está a acontecer na vida dela, ou seja, como é que é a relação dela com o marido, como é que é a relação com os filhos, como é que ela está profissionalmente, ou seja, analisar as diferentes áreas da mulher, ou seja, daquilo que ela também prioriza e perceber o que é que está bem, o que é que não está tão bem, porque é que não estão bem e ela também aprender a lidar, ou seja, com todas as reações físicas que tem sentido, ou seja, como é que ela pode melhorar estes aspectos físicos, como é que ela pode começar neste momento, se calhar, a olhar mais para ela, a priorizar-se, tentarmos promover... Ter mais tempo para si. Ter mais tempo para si, ou seja, neste caso, priorizar o relacionamento consigo, não é? Promovemos aqui o autocuidado,
realmente o que é que ela faz para se cuidar, o que é que ela gosta, ou o que é que ela antes fazia e que agora não faz. Ou seja, eu recomendo sempre o exercício físico, acho que é bastante importante aqui para a qualidade de vida da mulher, manter-se ativa. Sim, e para além disso é de manter-se ativa, não é? Também faço sessões de mindfulness, dou técnicas de respiração para acalmar a ansiedade, para acalmar a mente, para acalmar os pensamentos. O mindfulness também acho que é muito importante. Ou seja, lá está, porque o mindfulness acaba por ser também uma forma de estar, para além de uma técnica de meditação e de aprendermos a estarmos connosco e, para além disso, uma ferramenta para nos ajudar a nós próprios a aprendermos a regular as nossas emoções por nós próprios, sozinho. Sim, verdade. Ajuda a mulher também a enfrentar estes sintomas físicos e psicológicos de outra forma. Quando nós começamos por acalmar a mente, olharmos mais para dentro e perceber como é que funcionamos, a nossa predisposição para olhar para as coisas também muda. E aceitarmos a fase também, questão neste momento, se for a menopausa, tem que se aceitar que é uma fase que realmente temos que passar, que mal ou bem vai passar, não é? Sim. E acho que isso é fundamental, ou seja, ter essa consciência, eu acho que sim, acho que... Sim, porque inicialmente, quando as pessoas vêm à consulta, vêm naquele período de negação. Porque é que eu tenho isto? Porque é que eu me sinto assim? Lá está, a fase do questionamento, de estou sem propósito, e lá está, e é mesmo trabalhar para o período da aceitação, que faz parte do ciclo da mulher. E muitas vezes ajuda a pesquisar, promovemos também na mulher a pesquisa de o que é que está dentro dela, ela perceber biologicamente o que é que se está a passar. Também ajuda a falar com outras mulheres que estejam a passar pelo mesmo ou que já tenham passado, ou seja, como é que elas fizeram. Fazer uma partilha, não é? Uma partilha de... Eu sinto muito essa parte que estava a dizer, eu sinto muito nos comentários que nós temos muitas vezes nas publicações. Quando uma mulher partilha a sua experiência, automaticamente temos sempre mais pessoas a partilhar a sua experiência. E eu sinto que faz bem, porque é um momento de partilha, um momento em que realmente as pessoas se sentem à vontade de falar delas próprias e daquilo que estão a passar, e se calhar ao verem outra pessoa a falar exatamente do mesmo, sentem ali uma como é dizer? Isso, pronto, exatamente. Ali uma compatibilidade, uma empatia que realmente não é só com ela. Isto não está a acontecer só com ela, não é uma coisa única. Sim, é muito isso. A mulher pensa, olha, realmente isto não acontece só comigo, isto também acontece com outras mulheres. E isso, psicologicamente, ajuda a aliviar um bocadinho aqui a angústia, a frustração, por aquilo que também estão a passar. Ou seja, não é só comigo. Sim, eu tenho só um comentário que não tem assim muito a ver com o que estamos a falar, mas é uma à parte e que acho que é interessante também abordarmos, que em Espanha, a Tânia diz, em Espanha em princípio vão implementar dias de baixa para as mulheres que sofrem com a menstruação, que têm sintomas graves. É um grande avanço, está ela a dizer. Isto também de alguma forma poderá, psicologicamente, e não estamos a falar, claro, temos hoje o período e não vamos trabalhar, estamos a falar de casos realmente que afeta, não é? Que se têm dores muito fortes e que realmente lhes afeta também psicologicamente ir trabalhar sequer, não, é impensável. E pronto, ela diz que a Tânia Silva está a dizer que isto é um avanço. Obrigada, Tânia, por partilhares essa ideia. Não sei se queres comentar alguma coisa, Joana, sobre esta ideia da Tânia. É muito bom, porque lá está, nestas alturas da menstruação, nós não temos predisposição muitas vezes, pronto, para casos mais graves, devido às dores, lá está, pelos sintomas físicos, acabamos por não ter predisposição para ir trabalhar, até para sair de casa e até emocionalmente estamos mais deprimidas, mais em baixo, não é? Também a perda de líbido, não é? Nesta fase da menopausa também afeta muito os casais, não é? Porque perde-se a vontade e isso também é uma grande... Não é uma ajuda, é ao contrário, ou seja, não ajuda em nada o processo que a mulher está a passar nessa fase. Não percebi, Sónia.
Desculpa. Estava a dizer que a perda de líbido, ou seja, o facto de não conseguirem fazer muitas vezes porque também ficam secas, o casal também Sim, fica um pouco influenciado com isso e isso também afeta muito a mulher nesta fase da menopausa, sim, digo eu, porque realmente sim. não deve ser também fácil nesse sentido. Sim, isto acaba por influenciar também muito com a autoestima, não é? E libertar aqui também algumas inseguranças, porque lá está a mulher acaba por sentir que deixou de ter também a sua função enquanto mulher. Pronto, isto muitas vezes tem que ser também com a ajuda do parceiro. Também a sociedade também põe isso, não é? Que esse é o papel da mulher. Exatamente, mas isto muitas vezes tem que ser conversado com o parceiro, não é? Que pode ajudar também nessa parte, ou também a partilha com outras mulheres, como nós estávamos a falar, que também é bastante importante para perceber como é que elas geriram esta situação. E hoje em dia também há outras formas, não é? Ou seja, da mulher conseguir também, ou seja, lubrificar neste, Lidar com isso. ou lidar com isto, não é? Uhum. Uma coisa que também agora curiosa, porque disseste, e eu não sei se realmente é normal, quando uma mulher pede ajuda nesse sentido, ou seja, está na menopausa, não está a passar psicologicamente muito bem, é também aconselhado falar com o marido, com o cônjuge, com alguém da família que lhe esteja a fazer sentir mal, não às vezes a família faz sentir mal, mas não é de propósito, ou Sim, seja, claro. inconscientemente, como também não sabe o que a própria está a passar, inconscientemente também faz sofrer pelo aquilo que diz, pela falta de paciência, e nesses casos, quando chega a esses casos, também é aconselhado falar com esses familiares ou simplesmente é mais importante resolver-se com ela. Assim, se for importante para a mulher que haja essa partilha com, pronto, com algum familiar, até podemos chamar a consulta e conversar. Mas normalmente é ajudar a mulher a ser ela própria a exteriorizar esses desconfortos, não é? Primeiro é ela aprender a lidar com aquilo que está a fazer ela sentir, não é? E depois ela própria conseguir falar com o familiar que está a provocar esse desconforto, ou o parceiro, ou um filho, ou quem for, ela própria ter essa capacidade de também o saber comunicar. Ter essa abertura. Sim, essa abertura. Porque realmente é das coisas que nós sentimos mais e que muitas vezes vem por mensagem privada, exatamente isso, é esse desconforto, eu estou a ser assim, não estou a perceber porque é que estou a ser assim e os outros também não me compreendem porque é que eu estou a ser assim. É muito esta abordagem que E tem. também muitos os E comentários relativamente ao corpo. Estás mais gorda. Se calhar precisavas fazer uma dieta. Como... ou comes muito, aquilo que eu estava a dizer, que às vezes, muitas vezes eu também dei conta por mim a pensar nisso, quando lá está o tal caso que eu estava a dizer da minha mãe, especificamente, em que eu dei por mim, ela estava a comer exageradamente e eu achava aquilo, e às vezes aqueles comentários que às vezes a gente diz não faz muito sentido, não é? E depois aí é que nós pensamos que realmente mais valia estarmos calados, porque não sabemos realmente o que é que se passa e isso é um bocadinho triste. Sim, mas sabes, Sónia, muitas vezes o que a mulher sente a nível da menopausa é que também tem vergonha de dizer ao marido ou aos filhos que está a entrar nesta fase, não é? Por inseguranças, ou seja, por sentir que já não vai ser a mesma mulher, isso não é bem assim. Ela continua a ser a mesma, só que pronto, aqui com Verdade. algumas alterações a acontecer dentro dela, não é? Nem mais. Eu vou só aqui ler aqui um comentário que, entretanto, também vi. É a Tânia. A Tânia está a falar aqui, penso eu. Deixa-me ver se não tem aqui mais comentário nenhum antes. Mas eu penso que acho que a comunicação pode ser muito benéfica para o casal, porque se ela não disser pelo que está a passar, inclusive dizer que está na menopausa, exatamente. Ela sai que estávamos a dizer. A parte fundamental é exatamente isso, não é? Dizer que, pelo que estamos a passar, ou seja, tanto na psicóloga dizermos exatamente o que é que está à nossa volta que está a originar isto, como também falar quem está connosco a viver diariamente e que também não percebe muitas vezes essa alteração. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que perceber o que é que se está. Neste caso, as mulheres com menopausa têm que perceber exatamente o que é que está a acontecer com elas. Ou seja, o que é que estão a sentir, não é? E de onde é que isto vem. E depois, sim, conseguir comunicar com as pessoas à volta. Não é mais. Sim, exatamente. Eu Nós, estava aqui a ver se tínhamos. Sim, sim, sim. nós não conseguimos explicar aquilo que não compreendemos, não é? Por isso, primeiro, há que compreender o que é que está a acontecer a nível emocional connosco, não é? Porque é que eu me sinto tão frustrada, porque é que eu estou triste, porque lá está.
Também temos que nos permitir a sentir as emoções negativas, não é? Porque é que eu estou triste, porque é que eu estou frustrado, o que é que não está a correr bem na minha vida, o que é que eu preciso o que é preciso ser mudado, não é? E depois de percebermos realmente o que é que está a acontecer connosco e percebermos que isto faz parte das alterações hormonais que o nosso corpo está a sofrer, sim, depois conseguir explicar ao outro o que é que se passa. E só mesmo, compreendermos connosco, não é? É que conseguimos explicar. Sim, é como em tudo na vida, não é? Se nós também não falarmos e não dermos o nosso feedback em relação ao que está a passar, as pessoas que estão à nossa volta não percebem e têm que saber para também. Às vezes não têm que saber, não é? Mas como é que eu ia dizer? É bom partilhar para que percebam porque é que nós estamos a reagir assim, mas não é uma obrigação ter que explicar, não é? Porque também tem que haver uma certa compreensão. Sim. Claro. Isso faz parte, pronto, de cada mulher. É assim, na minha opinião, acho que existe um alívio emocional quando é partilhado com outros, não é? Ainda por cima com uma pessoa próxima, ou uma pessoa que nós estejamos a viver. Essa partilha daquilo que estamos a sentir é muito mais aliviada se nós a conseguimos explicar, não é? Senão vamos viver um bocadinho sozinhas com tudo o que está a acontecer. O que também é mau, não é? Porque nem sempre as próprias pessoas conseguem gerir esse sentimento e às vezes é preciso também pedir ajuda. Eu vou só ler aqui alguns comentários que entretanto estão aqui a aparecer. Deixa-me aqui ver. Peço desculpa porque eu não consigo ver nesse telefone, tenho que ver aqui. Anocas, estou na menopausa e não me sinto de maneira nenhuma menos por isso. O aumento de peso deve ser falado e ver caso a caso uma forma de não aumentar o peso. Exatamente, não tem que se sentir mal, não tem que se sentir culpada de nada. É uma fase que, infelizmente, as mulheres passam, muitas nem têm sintomas nenhuns e passam por ela de forma muito leve. E outras que realmente se sentem muito, sentem pelas que não sentem. A Sandra também diz, é uma fase muito complicada, estou a passar por isso tudo. Verdade, são fases muito complicadas, mas há que ter a tal clareza que também a Joana, a psicóloga, estava a dizer, refletir um pouco também do que é que se está a passar à volta, se isso também não está influenciado de alguma forma, além da parte hormonal, claro que isso não é justificável, porque é o ser humano é mesmo assim. Há a tal parte psicológica que temos que ver também o que é que está à volta. O nosso conselho sempre também, lá está, é pedir ajuda, não é? Tanto como amigos como especialistas que poderão ajudar. Também temos aqui a Ana Rita, por vezes é difícil, a outra parte nem quer ouvir. Isto muitas vezes acontece, não é? O que é que se faz neste sentido? O que é que se pode dizer nesse sentido para ajudar? Ou seja, quando a outra parte também não quer ouvir o que é que se está a passar connosco, não tem paciência já. É assim, também temos que perceber o porquê que essa pessoa não nos quer ouvir. É? Eu acho que uma pessoa quando gosta da outra e preocupa-se da outra, realmente quer perceber o que é que se passa. Não é? E lá está. Também não percebemos porque é que temos que tentar compreender porque é que essa pessoa não está disponível para nos ouvir. Também ela certamente deve estar a passar por alguma situação e nesse caso, lá está. Eu acho que não há muito a fazer. Mas aí é um pouco também, eu acho que aí devemos ser um pouco egoístas, não é? Porque, quer dizer, nós já estamos a passar por tanto e eu falo se calhar aqui em nome de algumas mulheres que estão a passar pela menopausa, às vezes estamos a passar por tanto que tentar parar e compreender porque é que a outra pessoa não nos quer ouvir, eu acho que é extremamente difícil, porque como estamos aqui no nosso mundo de preocupações e de dores físicas e tudo nos incomoda, de repente fazer esse exercício, lá está. Eu acho que neste caso é mesmo pedir ajuda e tentar ter é tentarmos expressarmos com quem nos quer ouvir. Lá está, se a pessoa não nos quer ouvir, nós também não podemos obrigá-la a ouvir. E focarmos em nós próprios, não é? E pensarmos o que é que eu posso fazer então para melhorar aquilo que eu estou a sentir. Também estava aqui uma pessoa a dizer acerca do exercício. Sim. Que também falámos um pouco também sobre isso há bocadinho, não foi? Como o exercício pode ajudar de alguma forma. Sim, o exercício, lá está. O exercício liberta aqui outro tipo de hormonas e ajuda-nos aqui bastante nesta fase da menopausa, não é? Para além da mulher acabar por ter um momento para si, não é? O exercício físico mantendo-a ativa, ou seja, também ajuda aqui no controle do peso, não é? Tendo objetivos, também permite aqui o contacto com outras pessoas, com outras mulheres, isso é sempre muito bom.
E está a acontecer um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, quando nós pomos uma publicação e temos um comentário de alguém a desabafar, há sempre mulheres Uhum. que finalmente Partilham. encontram ali uma porta para desabafar e isso é muito importante e obrigada por estarem a fazer isso, porque é um sinal de que isto também vos está a ajudar de alguma forma, partilhar experiências, partilhar de que não estão sozinhas, porque realmente são sintomas e fases da vida que muitas mulheres passam. Tenho aqui mais uma senhora que é a Sónia Fontes, tem 47 anos e estou na menopausa desde os 40. Está a ser bastante complicado a nível emocional e a nível sexual. Também já falámos sobre isso, como Sim. afeta o A líbido e como libido. isso também pode afetar. E muitas vezes, e também não falamos sobre isso, há a pré-menopausa, ou seja, antes da menopausa ainda há a pré-menopausa. Nós temos tudo, as mulheres não nos falta nada. Temos tudo, a pré e a menopausa. E essa fase também de saber o que é que se passa, Uhum. muitas vezes o período começa a desaparecer, não sabemos bem porquê, ai, quer dizer, E há estou grávida, sintomas, não é? Que é tudo ainda estranho. verdade, verdade, e muitas vezes isso é uma coisa difícil de lidar. Um, também Sandra está a perguntar se sim, exercícios físicos e conselhos de nutrição. Também não falamos disso e também penso que É seja, muito seja importante. importante. Sim. O importante aqui, lá está, é este o foco. Ou seja, a mulher retirar um bocadinho porque às vezes também é um bocadinho complicado fazer exercício físico devido aos sintomas físicos, não é? Mas lá está, não precisamos de começar tudo ao mesmo tempo. De forma gradual, não precisamos de ir Só todos uma os dias. caminhada, não é? Uma Uma caminhada caminhada. também poderá ser. Sim. O importante aqui é a mulher sentir-se ativa e não perder aqui essa capacidade de se mexer e sentir ativa. Porque lá está, o exercício físico traz-nos muito isso. É o bem-estar, o sentir que estamos a fazer alguma coisa por nós. Lá está. Depois a parte da alimentação. Nós temos uma alimentação mais cuidada, temos aqui opções, escolhemos bem os alimentos que vamos comer. Lá está, se for de preferência ter um plano alimentar ou seja, para saber o que é que deve conjugar, até, lá está, porque nestas alturas a nossa absorção de gordura é diferente, não é? Comemos gordura mais na zona da barriga, nas pernas e depois também é muito mais difícil de perdermos, ou seja, termos aqui um Isso também autocuidado. afeta, não é? Lá está, isso também afeta. Sim, sim. E é aprendemos aqui a ter um maior autocuidado connosco, não é? Uma preocupação em fazermos exercício físico, ou seja, também ocupámos a nossa mente, deixámos tanta atenção aos sintomas físicos e passávamos a focar em coisas que nos façam sentir bem. Na escolha do que é que vamos comer, a opção mais saudável, de praticarmos exercício físico, ou seja, ou ir fazer uma caminhada, ou juntarmos com umas amigas e irmos ao ginásio, a hidroginástica, que também é bastante bom, ou seja, tentámos procurar aqui outras atividades, fazer yoga, por exemplo. Zumba, não é? Aquelas da dança. Olha, temos aqui a Jéssica a dizer do método. Lá está, a Jéssica trabalha muito com pacientes com menopausa, por exemplo. Uhum. Sim, é uma boa sugestão, obrigada. Aproveita também esta sugestão que também estão a dar das nutricionistas, que também falámos agora que é importante. Também tem aqui, Ter um eu plano, não sei bem o nome, não percebi? ter um plano alimentar é, por vezes, para quem não sabe comer, uma reeducação alimentar é bastante importante. E isso, É verdade. só com um nutricionista. Sim. E há casos em que não é só ganhar peso, mas pelo contrário, de repente começam a perder peso. Também já algumas pessoas nos vieram falar por mensagem privada que muitas vezes também isso acontece. Que muitas chamam como sendo sortudas, mas elas próprias também não se sentem assim, porque querem controlar um pouco, querem sempre manter aquele peso e não conseguem. Mas aqui, noutro assunto, não é? Nós, as mulheres, nunca estamos satisfeitas com o nosso próprio É corpo. verdade. Há sempre É alguma verdade. coisa que gostaríamos de mudar, não é? É verdade. E é sempre o vizinho, é sempre melhor que o nosso, como É costuma dizer. Tem aqui, eu não sei o P do que é, Pi Ferreira. Tem 42 anos e estou desde os 37 na menopausa. É muito complicado gerir o corpo a envelhecer. Esta parte também é interessante, que a gente não falou sobre isto. A parte também de olharmos ao espelho e vermos que a estamos a pele. envelhecer também. Não percebi, desculpa. Não, eu estava-te a dizer isto, eu tinha-te dito há pouco, que é esta parte física, né? Nós olhamos ao espelho e vemos a nossa pele envelhecer, lá está o nosso corpo já não ter a mesma elasticidade, ou seja, As rugas, as rugas. ah, as manchas e tudo isso.
Também a Sandra diz, quanto mais exercício fazemos, mais queremos fazer. É isso mesmo, é esse incentivo. A Anocas, acho muito importante mudarmos a alimentação, fazer exercício e manter a mente aberta. E não deixarmos ir na conversa de estarmos velhas, nem mais. Velhos são os trapos. É verdade. É importante pensarmos que é só mais uma fase da vida, nem mais, isso mesmo. Eu não sei se tem mais alguma coisa a dizer, se gostavas de acrescentar aqui mais alguma coisa. Eu penso que abordámos aqui assuntos muito importantes, mas eu não sei se ficou alguma coisa por dizer. Não, acho que ficou tudo. Mas o que eu gostava de dizer é que, lá está, ao longo da vida nós atravessamos diversas fases da nossa vida, tanto a adolescência, que também é um período complicado, e esta é só mais uma, não é? Em que, lá está, lutarmos contra ela ainda vai ser pior. Por isso, se calhar, se entrarmos aqui num período de aceitação e procurarmos aqui vermos isto como uma oportunidade, esta transição na nossa vida, como uma oportunidade de olharmos mais para nós e procurarmos outras coisas, ou seja, outros propósitos, outras coisas para fazermos para nos sentirmos bem. E que isso seja o foco, é sentirmos bem, promovemos o nosso autocuidado, não deixarmos de fazer exercício, procurarmos comer melhor e fazermos de tudo para nos sentirmos bem e não deixarmos levar por todos aqueles sintomas. Sim, exatamente. Sim, e muitas vezes se realmente temos aquele peso a mais, se estamos bem com isso, também não faz mal. O importante é que em termos de saúde também esteja bem e que em termos para si isso não lhe afete, não é? Se afeta aos outros é um problema deles. Agora, se não lhe afeta a si, acho que também não tem que ser um problema. Eu vou só, tenho aqui só umas questões aqui que estão guardadas, da Anabela. Ganhei realmente gordura na zona da barriga, tenho 47 anos e desde outubro que não tenho menstruação. Penso que já entrei na menopausa. Para entrar na menopausa, tem que ser o fim da idade fértil. O que é que isso quer dizer? Tem que ser mais de 12 meses sem período, está bem? Tem que ser mesmo os 12 meses, senão ainda está na pré-menopausa, era que estava a falar há pouquinho. Sinto a pele muito mais seca, sim, também pode acontecer a pele muito mais seca, ou ao contrário, mais oleosa e cabelo frágil, perda óssea, portanto, isso tudo pode acontecer, está bem, Anabela? Obrigada por fazer esta questão. Eu penso que não tenho aqui mais nada. Obrigado pelo comentário, Patrícia Ferreira. Está aqui a agradecer a esta senhora, mas posso garantir que continuamos com muita energia, nem mais, é assim mesmo. É assim mesmo, otimismo. Não percebi? É assim mesmo, o otimismo. É isso mesmo. Pronto, eu não vou estar aqui mais tempo, também porque já estamos perto das 10 e eu penso que foi muito útil este direto. Também se gostaram, por favor, deixem depois nos comentários. Eu vou deixar o vídeo guardado também na página. Qualquer dúvida que tenham, tanto diretamente também para os contactos da doutora psicóloga Joana Meira, a gente também pode dar, ou fazer alguma questão diretamente para ela, nós também podemos reencaminhar, ou então diretamente na página, que vamos só recordar qual é a tua página? Psicologia com Joana Meira. Pronto, Psicologia com Joana Meira. Eu também vou deixar, está bem? Quando gravar agora o vídeo também vou deixar essa indicação. Qualquer questão que tenham, estejam à vontade, está bem? Para falar também connosco, por mensagem privada ou nos comentários. Partilhem experiências, porque é muito importante. Também para nós sabermos deste lado o que é que vos faz falta também esclarecer neste tema que é tão importante. E quero muito agradecer por estares aí deste lado convite. E por teres aceito este convite. Muito, muito obrigada. Obrigada, eu também, Sónia. Um beijinho a todos, espero que passem um resto de uma boa semana e obrigado por terem estado desse lado. Está bem? Obrigada. Obrigada.